Olá, tudo bem? Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Esther. Você pode abrir a tua Bíblia, Esther capítulo 3, versículo 13. Aqui nós vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim, capítulo 3, versículo 13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 de 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia desse escrito, para que se proclamassem a lei em cada província, foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Foi enviado um decreto para os judeus que todos iriam ser mortos. E aquele decreto, quando o rei ele selava com o anel dele, era algo que não podia voltar atrás. E aqui meditando na palavra de Deus, a gente observa que Deus tinha um propósito na vida de Esther. Então ali a gente indo para o capítulo 4, mostra a palavra de Deus. Quando Esther fica sabendo desse decreto, no primeiro momento ela fica receosa, ela fica com medo da situação. Vamos acompanhar? Capítulo 4, nós temos aqui em nome de Jesus. Vamos ler no capítulo 4, primeiro versículo, diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram saber com o que a rainha muito se doeu. Ela ficou sabendo desse decreto e o coração dela se angustiou muito, E ali diz, e mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe do seu cilício, porém ele não aceitou. Versículo 5. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Versículo 6. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que lhe suplicaria em Suzã para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença e de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Qual é a palavra que Deus colocou no meu coração? Sobre coragem. Nós precisamos ter coragem. Nós muitas vezes passamos por situações que nós ficamos naquele momento decisivo, que nós precisamos tomar uma atitude. Tem momentos que nós paramos e analisamos, eu tenho que tomar uma posição.
Eu não posso ficar parada. E ali Esther, no primeiro momento, ela ficou com medo, porque ela disse: todos sabem que se eu entrar diante do rei sem ser chamada, eu vou morrer. Ninguém que entre diante do rei, né, sem ser chamado, fica livre, a não ser que o rei estenda o cetro dele. Então, naquele primeiro momento, Esther manda avisar Mardoqueu. No versículo 12 diz assim: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Ela mandou dizer: não tem como, eu não posso entrar diante do rei, eu não fui chamada, faz mais de 30 dias que não me chamam. E versículo 13 diz assim: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Deus tem um plano, um propósito para a nossa vida. Às vezes passamos por uma situação e nos desesperamos pensando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse problema? E aí, muitas vezes, nos falta a coragem, nos falta aquela ousadia de enfrentar o problema. Eu tenho gravado esses vídeos sobre o medo, desse livro Medo, Fecha Essa Porta. Tem situações que quer travar, a gente trava, não sabe o que vai fazer. Mas nesse momento a gente tem que clamar a Deus, e foi o que Esther fez. Ela então parou, refletiu sobre o que Mardoqueu tinha falado, e ela disse, versículo 15: então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se chamarem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. A atitude de Esther demonstrou coragem. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, né, como cristãos, precisamos ter coragem. Estamos enfrentando tantas coisas no mundo, e se nós não buscarmos a presença de Deus, como Esther, ela se preparou. Quando nós estamos diante de uma batalha, nós precisamos nos preparar. Precisamos nos consagrar, orar, buscar a presença de Deus, para que Deus possa agir em nosso favor. Eu escrevi aqui: quando Mardoqueu disse para Esther ir até o rei, implorar por misericórdia, interceder pelo seu povo, Esther teve medo, porque sabia que qualquer pessoa que entrasse diante do rei sem ser convidado seria morto. Então nós precisamos, muitas vezes, ter essa coragem. Esther naquele momento teve medo, e quantas vezes nós temos medo? Há algum decreto que já foi dito, um diagnóstico do médico já foi decretado, parece que não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas quando nós assumimos a nossa posição em Cristo, na palavra, nós temos essa coragem que Deus ele nos deu pela palavra dele. A palavra dele, ela não falha, ela é perfeita. Aqui a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Se você puder abrir a tua Bíblia, abra aí. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Nós precisamos ter essa coragem. Muitas vezes o medo ele tenta tomar conta da nossa mente, do nosso coração, e nós travamos diante da luta, da adversidade. Esther foi uma mulher corajosa. Ela sabia que poderia perecer,
mas ela cria no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito na nossa vida. Não podemos temer, muitas vezes, as situações que se apresentam diante de nós. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha coragem, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tenha coragem de vencer essa situação, tenha coragem de enfrentar essa situação, mas não pense que você está sozinha, sozinho. Você não está sozinho, Deus está com você. Então eu deixo essa mensagem, essa palavra ao teu coração e não tenha medo. Deus está com você. Seja qual for a luta que você esteja enfrentando, coloque diante de Deus, apresente para Deus e creia que Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Fique com esse louvor que eu vou colocar agora para você e Deus abençoe em nome de Jesus.